Nação Rubro-Negra, tudo bem? Sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Vai estar estranho, precisa de um funileiro ali. Cara, uma situação que tem me preocupado, aspas na preocupação na palavra, na verdade, né? Que não é para exagerar também nada aqui, e o torcedor já tem percebido, porque a gente tem feito algumas exclusivas aqui, é a respeito do Thierry. O Thierry está fazendo um aprimoramento, né? E a pergunta que fica, não tem como, em virtude da temporada passada, dá para confiar no Thierry? Um Thierry que está fazendo, nesse momento, um treinamento separado de aprimoramento físico, muscular, para que ele não tenha problemas, né, na parte calcânea dele. Pelo menos é isso que a gente descobriu, né? E não é difícil de descobrir porque já está aí desde o ano passado. Eu fico te perguntando, cara, se tu fostes um diretor com propriedade para contratar, tu contratarias mais um zagueiro na dúvida do Thierry ou não? Vamos com o Thierry, mesmo sabendo que de repente ele possa ficar fora de alguns jogos, como foi o caso nessa temporada 2020 e 24, Valfrido e torcida rubro-negra para opinar. Na verdade, Thierry, ou se machucar ou ser poupado de alguns jogos é um fato. Isso aí, pelo histórico, não tem como a gente pensar que Thierry vai ser um jogador que vai jogar todas as partidas da Copa do Nordeste, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, a gente vai precisar de outros atletas. Chegou o Antônio Carlos, do Fluminense, porém, a gente tem o Aju, que pode se desenvolver, mas ainda não é uma realidade para você comparar com o Thierry e ser o jogador a ser substituído. Então, eu procuraria, sim, mais um jogador na zaga para compor esse elenco, porque Thierry, ele não é um jogador que vá, como o Luiz Wagner está colocando aqui, ó, não é um jogador que vai ser titular em todos os jogos da Série A, porque o físico dele não vai permitir isso. É só você ver, inclusive, a pré-temporada. Toda essa preocupação, esse cuidado, se dá justamente por saber que o jogador ele é muito útil ao esporte, é um cara com a técnica diferenciada, porém o esporte precisa de mais jogadores para quando faltar o Thierry, a gente ter um jogador que venha substituir. Eu tinha visto outro comentário que eu ia falar aqui sobre, não era sobre o volante aqui, mas acabei perdendo o comentário. Mas daqui a pouco o pessoal... Era sobre o quê? Era sobre o quê? Lembra aí? Então, por isso que eu esqueci sobre o que era. Eu falei, interessante, mas aí passou. Eu vou dar uma olhada aqui e puxo ele de novo. Falar nisso, então, a gente vai puxando alguns comentários. O Sport precisa de mais um zagueiro e 3 volantes titulares, está dizendo Vinícius Gabriel. O Abner está dizendo assim, me pergunto muito sobre o Pepa, pois às vezes, mesmo com jogadores não sendo de grande escalão, técnicos conseguem fazer grandes times. Voivoda é um grande exemplo, está dizendo ele aqui. Matheus... E Abner, além do Voivoda ser um grande exemplo, a gente precisa ter em mente também a cultura do time. Não vamos esquecer que o Voivoda fez um grande campeonato brasileiro, um orçamento mais baixo na primeira temporada do Fortaleza. Na segunda temporada, o Fortaleza estava enterrado na lanterna durante um turno inteiro, e mesmo assim o Voivoda não foi demitido. Depois fez um segundo turno em que se recuperou e conseguiu classificar o time para a Libertadores. E aí eu penso aqui, nós pensamos juntos, a gente tem essa cultura. Se o Pepa, por exemplo, passar o primeiro turno na lanterna do campeonato, a gente consegue segurar esse treinador para o segundo turno? Eu tenho muitas dúvidas disso. Correto. Já se transforma numa situação bem diferente. Deixa eu ver mais aqui. Acredito que essas 300 pessoas que não deram like, olha aí, a galera pedindo like para vocês mesmos aqui, para ajudar a gente. São torcedores de outros times que assistem só para obter informações sobre o esporte, para ficar comentando no outro canal ou em grupos fechados de WhatsApp. Então, você que não deu like está sendo chamado justamente de tricolor alvirrubro ou de qualquer outra coisa aí, porque não está dando like. Realmente, 300 likes de déficit é muita coisa, gente.
Pelo amor de Deus. Alessandro, Zé Wellison não está sendo relacionado para os jogos do Fortaleza, nem para o banco de reservas, mas ele já não estava, Nino, sendo prioridade lá para o técnico Vojvoda, tá? Dito isso... Mas desculpa, mas o que chamou a atenção, e eu acho que é o que o colega está falando aí no comentário, é que o Zé Wellison ele viajou para os Estados Unidos e o Fortaleza fez 2 jogos em 2 dias seguidos. Um jogou com o time titular e outro com o time reserva. Ele não foi relacionado em nenhum dos dois, isso que chamou a atenção. E a justificativa que o Fortaleza deu foi que o jogador estava muito desgastado dos treinos. Imagina, o cara foi para Orlando, para as férias, treinou, com ficou lá, foi Mickey Mouse. E na hora de jogar, não jogou nem no titular, nem no reserva. Então, isso que chamou a atenção. Eu acredito que é disso que o colega está falando aí.